Então, o processo de poder original seria, no início ali no Éden, uma relação de obediência em amor, nem à lei de Deus, mas ao caráter de Deus impresso na vida de Adão, né, que pecou. E aí, depois de Adão, você não tem a lei em si, mas você tem a lembrança do caráter de Deus numa transmissão oral de Adão para os seus filhos. Daí até chegar a perversão total na época de Noé, como diz lá, onde Deus resolve destruir. Depois de Noé vem toda a linhagem ali, chegando até a Abraão, e a coisa vem vindo até a chegada de Moisés. E aí, com Moisés que vem a lei, na realidade os 10 mandamentos são, como diz a Bíblia, né, o tutor, o aio, que a lei, já que o homem não obedece de coração, ele precisa de limites definidos, que vai permitir com que o homem se proteja. Ou então eu vejo os 10 mandamentos como duas coisas. Uma é uma lei mesmo para tornar o homem transgressor consciente, e o outro é uma lei de proteção. Então tem os 10 mandamentos ali que fala de tanto do ponto de vista relacional, né, moral, e também de propriedade, seja família ou propriedade material. A partir desse momento o homem passa a ser um transgressor consciente. Só que ainda não tinha, vamos chamar assim, a regulamentação da lei, que vem com Moisés lá um pouquinho mais para frente, onde você tem não somente o espírito dos 10 mandamentos ali nas leis de Moisés, mas você tem leis sanitárias, leis morais, leis de propriedade. E o interessante é que você passa a ter não só os limites da lei que Deus estabelece nos 10 mandamentos, mas vem a responsabilização. Então, nos 10 mandamentos o homem se torna responsável, e nas leis de Moisés ele se torna responsabilizado, né? Com punição, que é mais um mecanismo, não só de imposição individual da lei, mas comunitário. E aí você vai vendo o processo da lei de Moisés e todos os detalhes. Eu caindo para o lado mais político de sociedade, você vê lá umas leis de proteção, a lei de sanitária, etc. Vem toda a lei de propriedade, né? Porque houve no início ali das tribos, com Moisés, toda uma divisão, né, pelas tribos, e posicionamento em volta do tabernáculo. E mais adiante também, depois de Moisés, vem o que já estava ali desde a mente de Moisés claramente, a divisão dos territórios das tribos, ou seja, tem uma distribuição de renda e de terra. E aí depois tem aquelas leis sabáticas, né, onde se inclui a lei da terra e também da posse da terra, que o cara fazia bobagem. Porque o interessante é o seguinte: além da distribuição de terra, tem a meritocracia, que depois da distribuição da terra, você tem gente fazendo bobagem com a terra, com seus bens. Tanto é que ele passa a perder a terra para uma outra pessoa, ou passa a ser escravo por causa de dívida, de problema, de besteira que fez. E aí, para evitar os monopólios e esses problemas de concentração de renda e de terra, o cara tem, pela meritocracia, ele tem a posse da terra do outro que fez besteira, mas é uma posse limitada, que depois de um certo tempo ela volta para a família ou para o proprietário original, para evitar uma questão permanente de concentração. Então, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ter o usufruto e o mérito do uso da terra, que
naqueles anos ficaram na posse do novo dono. Então, assim, e você vê também outra questão, que é a preocupação do dízimo, que é dedicado à questão daqueles que tinham a responsabilidade de direção espiritual. E ao mesmo tempo você tem as leis ali da propriedade, que você atende ao estrangeiro, ao pobre, onde você concede as necessidades básicas, que eles eram proibidos de colher as beiradas da plantação, que elas pertenciam ao estrangeiro, ao pobre, à viúva e tudo mais. Então você vê Deus assim, mesmo num ambiente não perfeito, porque o ambiente perfeito seria a volta ao Éden, que é o reino de Deus, que também está lá pintado no milênio, né? Mas você tem ao mesmo tempo as garantias básicas de dignidade das pessoas, seja ela quem for. Então eu acho assim que o reino de Deus é a única solução, mas mesmo assim você vê que lá na sociedade de Moisés, ali da lei, ela, apesar de não ser o reino de Deus em si, ela tem leis de proteção ao ser humano, né? De todos até do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista de governo e terra, né? Os juízes estavam ali depois também para julgar. Então você vê assim, a sociedade de Israel, se fosse seguida a lei, ela teria um relativo alinhamento ao reino de Deus, né? Quando você compara tudo isso com a democracia e o capitalismo ou o socialismo, primeiro falando um pouco do capitalismo, você vê esse fator presente da meritocracia, mas ela pura, né? E quando você vê o marxismo, você vê, mesmo que de uma maneira equivocada, você vê uma certa preocupação com a pessoa, o proletário, né, etc., com a distribuição de renda, mas tudo pelas formas erradas. Eu acredito que o próprio capitalismo teria seus mecanismos de distribuição de renda, sem ter que apelar para o socialismo. Mas é interessante você ver que nessas leis de Deus tem um pouquinho dos dois, mas até um certo limite de segurança. E aí, para fechar o assunto, se você for comparar as leis de Deus com o capitalismo e o socialismo, você tem o processo ali do capitalismo acontecendo. Quando vem o socialismo, as ideias de Marx e as seguintes, né? Se você for estudar as origens dos revolucionários, tem uma origem em valores cristãos, né? Eu já vi muito material mostrando a história, a estrutura do pensamento revolucionário que surge no meio do cristianismo, como se fosse uma implantação do reino de Deus como responsabilidade humana. Não precisa esperar Deus vir aqui implantar o reino dele e a gente vai fazer isso, naquela utopia e tal. E aí que vem o problema, né? Não do que, mas do como chegar lá, que aí para mim que é uma falha grande do marxismo. Então era isso que eu estava pensando sobre capitalismo, socialismo e a lei de Moisés. E aí estou aproveitando o trânsito aqui para gravar e te mandar. Se para escrever tudo isso ia ser mais difícil. Abraço, tchau.